Olá, boa noite. Vocês me escutam bem? Você conseguiu entrar, ué? Eu tô apertando, não vai. Vai lá em cima onde tem o ícone assim, o AB Campus começou um vídeo ao OAB, vivo. né, 12ª subseção. É, o AB Campus. Deixa eu te procurar aqui. Ah, obrigada, Luci. Luci disse que me escuta bem. Deixa eu chamar a doutora Vânia aqui. A bolinha não tá girando, entendeu? Pera aí, Vamos ver, Vânia. agora sim, agora sim. Ah, beleza. Agora sim. O pessoal tá entrando também. Ah, agora eu consigo te chamar, peraí. Chamei. Já convidei a doutora Vânia, em breve ela estará entrando com a gente. Olá, Olá, Priscila. tudo bem, doutora Vânia? Boa Tudo noite. bom? Como é que vai, querida? Uma satisfação enorme estar aqui com você. Muita alegria poder participar desse encontro aqui na 12ª subseção da OAB. A alegria é minha, e agradecer desde já o convite, falar um pouquinho, né, que a doutora Vânia mandou um currículo para a gente aqui, o pessoal da OAB, que não... É difícil alguém não conhecer a doutora Vânia, né? Mas vamos falar, doutora, doutora Isso Vânia, é uma né? amostra, Priscila, da idade. Você vai ficando velho, são muitos anos, vai ficando Não, conhecido. isso mostra da competência. A doutora Vânia, que é autora de vários livros, um dos livros que eu gosto muito, que é A Criminalização da Política Inclusive, é um ótimo livro, eu recomendo. E a doutora Vânia, que é professora da Faculdade de Direito da UERJ, coordenadora de pós-graduação em Direito Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral TRE e UERJ, doutora em Direito Constitucional, advogada especialista em Direito Eleitoral, coordenadora geral adjunta da Abradep, tem mais um monte de... Aí, ó, o Paulo Orne já entrou aí, um salve para a doutora Vânia. Doutora Vânia, antes de iniciar, quero agradecer e dizer para a senhora que quem mandou um grande abraço foi o doutor Ricardo Augusto Pereira, me falou, inclusive, que tinha agendado uma reunião para as 18 horas para não perder a live com a senhora às 19, mas como nós tivemos que antecipar, ele ficou muito triste de perder, mas mandou um abraço muito fraterno para a senhora. Vou passar a palavra, porque o Eu tema... queria só cumprimentar, já que estamos numa live da OAB, doutora Uhum. Priscila, o nosso queridíssimo conselheiro Marcos Bruno, da Ah, eu nem vi. subseção de Campos, que é um baluarte para nós todos. O Marcos Bruno é um exemplo de conselheiro, né? Inclusive no conselho seccional da OAB, ele é sempre um paradigma, né, nas suas manifestações, é um conselheiro que honra, né, a subseção de Campos, né, tão bem representada no conselho seccional por este grande advogado, né? Então, um cumprimento ao amigo, né, que tantos préstimos, né, dá à Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. Então hoje eu também não dá para eu não consigo ler. Muita gente entrando, eu não consigo ler. O nosso presidente daqui da seccional também geralmente entra nas nossas lives, né? E passar a palavra para a senhora dizer que hoje aqui nós vamos falar um pouquinho das ações eleitorais típicas, né? Que nesse momento é um momento que a gente, ó, dá... Ih, talvez já perdi, eu não consigo ler, doutora Vânia, eu até tento ler para agradecer Vamos lá. todos que estão aqui com a gente e passar logo a palavra para a senhora para que possa explanar para a gente essa aula maravilhosa que eu sei que teremos no dia de hoje. Na verdade, vamos fazer aqui um bate-papo, Priscila, porque você é uma advogada de grande experiência na área eleitoral, então nesse Obrigada. congraçamento de ideias, de opiniões, eu acho que o nosso público, né, vai poder aproveitar mais, né? Sim, Hoje, com a questão da pandemia, né, uma grande insegurança jurídica, digamos assim, se estabeleceu, sobretudo, em torno do registro. Né? Como é que vai ser? Né? Até pessoas que estariam inviabilizadas, né, até a data, né, da eleição, elas passaram a ganhar um respiro de esperança na medida em que a data da eleição se postergou.
aqui, né, não nos cabe, né, tecer maiores, né, desafios sobre isso, porque são muitos os assuntos que nós temos a comentar. Mas, quer dizer, já tem isso, criou-se também uma dificuldade em relação às desincompatibilizações, as próprias licenças que teriam que ser providenciadas, né? Uma instabilidade muito grande, né? A pandemia e também o âmbito, né, das eleições ocorrerem ou não. Um lobby muito forte para a postergação dos mandatos, que era em desenho a democracia, sobretudo, né, na conjuntura que hoje estamos vivendo, né? E aqui sem tecer traços e cortes ideológicos, mas o fato é que estamos aí, vamos dizer, numa margem, né, de maior maleabilidade, né, sem termos, né, um momento tão seguro assim, né? Além disso, a partir do momento em que se estabeleceu com a emenda constitucional os paradigmas, vamos dizer assim, temporais da eleição, também o isolamento social dificultou bastante a eleição. Até porque a eleição ela tem todo um staff, vamos dizer assim, preparatório, de reuniões, de organização, né, dos candidatos pelos partidos políticos, uma triagem, vamos dizer assim, não só, digamos assim, não só da qualificação política, né, dos candidatos, mas até moral, e aqui sem fazer qualquer tessitura moral ligada à lei de ficha limpa, não é só isso, ela tem aí uma serventia, mas o que falo não é sobretudo sobre isso, mas pela questão que os partidos hoje precisam saber quem serão seus candidatos. Se essas pessoas têm, de fato, vamos dizer assim, um vínculo ideológico assegurado para não criarem depois, né, situações problemáticas, né, de divórcio entre a vontade do eleito e a vontade do partido e dos eleitores. Além do mais, tem toda uma preocupação na formação das mulheres, com a cota hoje dos 30%, e pode até ser mais, né? Na verdade, você tem que ter a cota sexual obedecido o mínimo de 30 para qualquer sexo, mas você precisa, né, no caso das mulheres, até por um histórico, vamos dizer assim, né, de tempo em que as mulheres não tiveram tanta oportunidade, até de impulsionamento, né, de ações de fomento das agremiações partidárias, para que essas mulheres tenham a oportunidade de ter alguma visibilidade. Além disso, todo o instrumental, né, de documentos, que não é fácil, né, inclusive alguns serem obtidos, né, nesse momento do isolamento social. Reuniões no partido que não puderam ser feitas, os partidos mais diligentes fizeram muitas reuniões virtuais, mas a gente sabe que nem todo mundo tem destreza, né, com tecnologia, pessoas mais idosas às vezes precisam ser auxiliadas, né, ou gente que também não tenha muita familiaridade, né, com aparatos tecnológicos, mas o fato é que de uma forma ou de outra, se a pessoa em si ou uma assessoria, o candidato hoje, doutora Priscila, ele não vai poder simplesmente rechaçar a questão tecnológica, pois, salvo o contrário, ele vai sucumbir no processo. Já era assim, né, por toda a questão do registro, prestação de contas, e agora a própria condução das eleições por força da pandemia que nos assolou, né, do problema sanitário. Então, a parte de registro, né, para começar da primeira ação, ela impõe uma responsabilidade muito grande das agremiações, das campanhas, e também as campanhas saberem que o advogado não pode ser, e aqui eu vou falar do advogado, porque estamos na casa do advogado, né, doutora? Né? O advogado ele não pode ser contratado na última hora, na boca do gol, porque ele precisa ter tempo para organizar o trabalho. Ele precisa ter tempo para
organizar uma estratégia até personalizada. Mesmo em se tratando, né, de blocos proporcionais, o candidato que é contratado, ele precisa ter o tempo necessário para o exame de uma situação individualizada de cada candidato a vereador, de cada candidato a vereadora. Nós estamos falando de profissionais diligentes, de profissionais responsáveis, que vão precisar analisar documentos, que vão precisar analisar as situações de peculiaridade, né, de cada candidato, ou majoritário ou proporcional, que estiver sob sua assistência. As convenções virtuais, me parece, né, uma realidade que com o tempo, né, com pandemia ou não, acabaria por acontecer. Eu acho que elas facilitam, elas barateiam o processo. Imagina numa convenção regional, né, tantos e tantos municípios que acabam não sendo representados, porque a convenção sempre é na capital. Como eu estou falando com o município de Campos, né, e há um distanciamento da capital do estado, vocês sabem muito bem essa realidade, né? Tem que organizar ônibus, né? Tem todo um esforço sobrenatural das pessoas que moram no interior, que a militância desses partidos na capital não precisa, não é ter. Porque, de fato, é uma situação muito diferenciada, né, injusta. Eu acho que, de certa forma, a possibilidade da virtualização dessas convenções, por mais que as pessoas, num primeiro momento, tenham um certo dissabor, um certo desconforto, que é o desconforto com tudo que é novo, com tudo que, né, que nos tira da rotina, né, com tudo que nos tira daquele jeito de fazer habitual que nós estamos, né, sempre acostumados, tudo que nos tira do conforto, né? A gente, mas o que é isso? Mudou tudo, estava tudo tão bem, mas pode ir para melhor. Eu me lembro que quando instituíram o PJE, eu pensei assim, ai meu Deus, o PJE, mas que horror agora, tal. Minha mãe olhou para minha cara e disse assim, Vânia, você de casa vai protocolizar as suas peças, não vai sair igual uma desesperada, né? A 1000 por hora de carro pelo interior adentro para poder dar conta, né, da primeira instância. Porque né? era assim mesmo. Mas não foi muito confortável para os advogados. Então, no primeiro momento, a gente tende a rejeitar as coisas novas, mas parando para pensar, doutora Priscila, elas podem vir ao nosso socorro e podem ser uma ferramenta muito boa para o trabalho. Né? Então, eu acho que as convenções virtuais elas podem vir para ficar, e não só atenderem a esse problema emergencial, não é, da pandemia. Com o registro de candidatura, né, se a candidatura, né, se o registro é feito, né, para um candidato que tem a sua situação absolutamente correta, quando nós chamamos, né, no jargão do direito eleitoral, que é uma candidatura rígida, ele é feito naturalmente e vai ser deferido, obviamente com o deferimento do registro, a primeira providência, depois da publicação do deferimento do registro, para uma campanha, né, exitosa e com chances de prosperar, é o mais rápido possível providenciar o CNPJ e a abertura da conta bancária, porque isso daí é a coisa mais importante num primeiro passo da campanha. Você não pode sair fazendo campanha na rua porque tudo é gasto. Quando você sai de casa, abre a porta de casa, você já está gastando dinheiro, né? Independente de você ser candidato ou não. E esse dinheiro tem que ser contabilizado, né? E às vezes você acha, eu não preciso contabilizar uma coisinha e tal, que é uma bobagem, mas o teu adversário, doutora Priscila, te vigia mais do que você, né? Às vezes você acha que aquilo é uma tolice, mas o teu adversário é o teu carrasco, né? Ele está ali com uma chibata atrás de você, vigiando você all the time. Então, nós precisamos de imediato, e aí que entra a questão, né? E devido à vênia, né, que nós estamos falando aí com a presidente da Comissão de Direito Eleitoral de Campos, mas olha, gente, né? Finge que eu não estou falando na OAB não, tá?
Mas mais importante do que o advogado é o contador. Nós precisamos, numa campanha eleitoral hoje, ter contadores diligentes. E não um contador comum, mas o contador verdadeiramente com expertise em campanhas eleitorais. E um contador que consiga trabalhar coletivamente. Não adianta o contador trabalhar lá para o canto dele e o advogado para o outro. Nós precisamos ter um casamento indissociável entre a contabilidade e a advocacia. Um casamento indissociável, inclusive de confiabilidade, entre o contador e o advogado. Se não for assim, gente, a campanha não prospera. Aí você diz assim, mas eu conheço um contador, é meu contador há muitos anos. Às vezes o teu contador há muitos anos não é aquele que é o adequado para a sua campanha. Por exemplo, eu, Vânia Eta, tenho meu contador da minha empresa, da minha advocacia, das minhas coisas pessoais, que é um contador. E eu tenho os contadores que trabalham comigo no universo eleitoral para o atendimento dos meus clientes nas eleições. São contabilidades que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa, você tem um advogado eleitoral, você tem um advogado de família. Olha, doutora Priscila, o pessoal esquece que eu sou do eleitoral, porque é o dia inteiro o nego me ligando, né, para ação de direito de família. E, obviamente, eu vou passar para os colegas, né? Eu só faço o que eu sei, né? Quando eu vejo que não é da minha competência, eu mando para outra pessoa, né? E os contadores deveriam ter essa responsabilidade. Se eles não estão habilitados profissionalmente, tecnicamente, para, né, assumirem a responsabilidade, com uma responsabilidade gigante, né, de cuidar de uma eleição, sobretudo uma eleição majoritária, eles devem começar esse caminho auxiliando contadores já mais experientes, participando como assistentes, né, destas campanhas, para que depois possam dar um gap maior. É como a advocacia, né? A gente começa ajudando as pessoas, olhando como faz, sendo ensinado, não é assim? Hoje eu tenho aí 30 anos de advocacia eleitoral, mas no outro dia eu estava dizendo, né, quem foi meu grande professor de direito eleitoral, que me ensinou tudo, que tinha paciência, né, para me ensinar a fazer as peças, tudo, foi o doutor Marcos Moraes, né, já falecido, né, que Deus o tenha, que foi procurador-geral aqui do estado do Rio de Janeiro, né, uma pessoa que eu tinha um carinho assim, impressionante, um grande amigo, né, apesar da nossa diferença de idade, mas foi uma pessoa que foi muito boa, né, para discípulos, para os jovens, não era aquele advogado, né, e os advogados têm que ter essa missão, esse compromisso também de reproduzir o conhecimento, não é? A gente não pode levar o conhecimento para o caixão, nós temos que fazer novas e novas gerações que também estejam qualificadas, bem qualificadas para o exercício da advocacia e, da mesma maneira, a contabilidade. Esses são os registros rígidos, doutora Priscila, mas tem o pessoal com problemas. Quando você tem um registro que oferta, né, alguma situação, não é, que gere algum problema, que possa ser, obviamente, a incidência ou de um problema na condição de elegibilidade, né, nos moldes da Constituição, ou nas condições de registrabilidade no âmbito, né, da lei das eleições, notadamente o artigo 11, este processo, outrora um processo administrativo, ele se convola naturalmente num processo judicial. E aquele processo administrativo, ele passa, então, né, de imediato a um processo judicial que nós, então, temos a ação de impugnação de registro de candidatura, que pode se dar exatamente pela incidência, né, de lesão nas condições de elegibilidade, como também nas condições de registrabilidade. Lembrando que a Lei Complementar 135, né, ela ampliou as hipóteses, né, permissivas, né, desta ação
no que tange às lesões de natureza constitucional. Mas vamos lá. Depois dessa etapa do registro, né, a campanha segue, e nós temos as questões de propaganda e a questão das condutas vedadas aos agentes públicos e as questões de abuso do poder. Nas questões de propaganda, aqui o tempo é curto, mas só para termos um norte, apesar de haver um ranço muito forte, sobretudo, né, na administração cartorária, pelo enfoque punitivista, o paradigma primeiro é o da liberdade de expressão. Né? Você tem que fazer a sua campanha. A campanha eleitoral não é para ficar todo mundo escondido, não é? A campanha eleitoral é exatamente você poder ir a público, né, dizer o que você pensa e faz e tal. Obviamente, nós temos algumas pontuações, não é, que vedam a propaganda, ao meu sentir, mais do que dever. Teve uma época aí, inclusive, quando se proibiu tudo, né? Foi aquela reforma, se eu não me engano, em 2009. A 2009 até melhorou um pouquinho, mas um pouco antes, que proibiu tanta coisa. 2006, eu acho que proibiu. 2006, foi a de 2006, a mais restritiva. Logo depois eu fui a Berlim e estava em campanha na Alemanha, os municípios, né, para as prefeituras. Doutora Priscila, era uma sujeirada, era cartaz para tudo quanto é lado, outdoor, isso em plena Alemanha. E eu perguntei, né, a um deputado, um operador ali do partido, né, democrata alemão, da social-democracia alemã, disse assim, mas é assim mesmo e tal. E ele disse assim, mas isso é uma festa da democracia, doutora Vânia. As pessoas precisam fazer a campanha. E eu acho que o que está faltando, doutora Priscila, é um pouco esta visão, não é? De que a eleição, ela tem gasto. Está gastando dinheiro na eleição? Dá paciência, né? Se gasta tanto dinheiro com carnaval, né, no Rio de Janeiro, se gasta tanto dinheiro com a festa do Ano Novo em Copacabana, e não vai se gastar dinheiro com a festa da democracia, com a festa do povo, da representatividade popular. Eu, sinceramente, né, dinheiro se gasta, e dinheiro é para gastar. Né? O mundo inteiro gasta dinheiro em eleição. Eu acho que o Brasil gasta até pouco em comparação ao que se vê por aí. As eleições americanas, o dinheiro que se gasta, não é? Eu sou até uma adversária deste sistema, porque eu acho esse sistema ruim, mas eu sou uma cidadã, né, extremamente cumpridora do ordenamento. Não foi o que quiseram? Estamos aqui todos padecendo nesse modelo. Eu rodei o Brasil inteiro, enlouquecidamente, tentando convencer as pessoas de que este modelo era ruim. E agora ficou provado que o modelo é muito ruim. Né? Tanto que nós caímos na tirania dos presidentes de Diretório Nacional. Se o presidente do Diretório Nacional, bem no âmbito, né, da oligopolização dos partidos políticos, não quer dar dinheiro, né? E o fato é que agora, por exemplo, até então, todos os presidentes do Diretório Nacional ainda não soltaram um centavo para ninguém, vocês sabem disso, simplesmente não se tem dinheiro em campanha. Nem o cara que quer pagar a sua própria campanha, doutora Priscila, ele pode mais, porque agora já está, inclusive, proibido o autofinanciamento. Então, eu tinha um cliente, tenho ainda, né? Era muito interessante. Ele sempre pagou a sua campanha porque disse que queria ter, ele era um homem de posses, ele dizia que queria ter essa autonomia porque não queria estar vinculado a financiador. Então, era até uma coisa interessante, porque ele se reunia. Eu, o contador, né? Eu como advogado, o contador, o chefe de gabinete dele, o chefe da campanha, ele dizia, fulano, quanto vai custar a minha campanha? E aí o profissional dizia, doutora, tanto. Aí ele fazia o cheque, na época podia cheque, fazia o cheque, entregava o cheque a ele, pronto, está aí a minha campanha. Hoje, esse tipo de situação é impensável, porque até o próprio, ele precisa respeitar o limite dos 10% do ano anterior, né, no espelho do imposto de renda. Então, feito essa questão, a propaganda, ela vai ter algumas pontuações, né? Você não pode ter propaganda, né, em locais que são considerados
bens, né, de uso comum, aquelas coisas que todos sabemos. Academia, né? Você vai na academia fazer ginásio, tá propaganda, né? Clube, né? Aquilo tudo, né? E aquelas propagandas, aquelas vedações também que eu acho ateórias, inclusive da Constituição. Se eu quiser botar um bandeirão na minha casa, né, na janela da minha casa, que ultrapasse aquela metragem, né, estabelecida pela resolução, aquilo dali não pode. É um absurdo, né? É um absurdo. Tem sentido. Não tem sentido. Na janela da tua casa, eu em tempos passados, né, nos meus tempos mais dedicados à militância política, a minha casa é muito larga, assim, né? Ela é uma casa que ela não é profunda, ela é larga. Então eu botava uma faixa de uma janela a outra, né? Como já morreu, né? E eu nunca escondi, não vou me furtar a dizer de quem era, do Brizola, botava uma faixa do Brizola de um lado a outro da janela, né? E eu ficava muito feliz com isso. Eu já não poderia hoje fazer esse tipo de coisa, porque isso hoje é vedado. E, além do mais, um assunto que é de cardeal importância, que são as condutas vedadas aos agentes públicos, que são os artigos 73 e seguintes, exatamente quando temos situações ligadas ao uso da máquina. Essas situações, sobretudo, nós temos que ter a atenção, são com as propagandas institucionais, né? Geralmente, no caso das municipalidades, né, quando não se tem uma assessoria devida, e aí você tem que ter tanto a assessoria, né, do advogado, né, de cada candidato, como também das próprias procuradorias, podendo estabelecer limites aos seus prefeitos. Né, de dizer, olha, isto não pode estar no site da prefeitura, não é? Isso daqui, por exemplo, é um problema que vai gerar uma lesão ao princípio da impessoalidade, né? O site da prefeitura não pode ficar fazendo propaganda, né, de um prefeito que está candidato à reeleição sem parar, não é? Isto não é desejável, né? Inauguração de obras, você tem aquelas vedações, este prazo das vedações, com a pandemia e o novo calendário eleitoral, ele foi postergado, né? Ele foi posto, né, mais à frente, ganhou um respiro aí para o pessoal poder se organizar melhor, né, e fazer o que tem que ser feito, organizar as obrigações administrativas antes de se preparar para as vedações que são estabelecidas em lei. Agora, o abuso, ele é combatido. E aí vamos aos casos de abuso, doutora Priscila. O abuso do poder econômico, o abuso do poder político, o abuso, né, da comunicação, né, chamado uso indevido, né, do poder de comunicação, o abuso de autoridade, são os 4 tipos previstos. E aí começa a invenção, né, a doutora Priscila me permita, do Saci-Pererê. O que é o Saci-Pererê? Isso aí é assanhamento de advogado eleitoral, né? Que, na verdade, não pensa que pau que dá em Chico também dá em Francisco. Às vezes, quem planta o mal vai receber aquilo no futuro. Abuso do poder religioso, para mim, é uma figura que simplesmente não existe, isto não existe, isso é uma ficção, não é? O que pode existir é uma lesão de propaganda, quando a propaganda é feita na igreja, né? Se a igreja está sendo usada, não é? Para fazimento de propaganda, isto não pode ser feito, é uma lesão na propaganda que vai ter uma ação própria de propaganda para isso. Se tiver envolvimento de recursos, pode-se ter a incidência de uma ação de investigação por abuso do poder econômico, não político, poder econômico, porque líder religioso é outra coisa, uma questão de fé. Abuso do poder econômico e também na própria prestação de contas, se vê que há uma fraude, porque as igrejas são vedadas de fazer contribuições, mas às vezes pode ter operações triangulares criminosas, né, em que o dinheiro sai da igreja, vai, né, sendo, vamos dizer assim, pulverizado pelos fiéis, e aí os fiéis fazem as contribuições de campanha, que vai ser um problema também próprio de
prestação de contas ou de uma possível incidência do artigo 30A, né? Que é nos moldes da investigação judicial, né? Também pelo que a investigação judicial eleitoral, neste desenho, ela pode ser por abuso do poder econômico, por abuso do poder político, por abuso da autoridade, né, do uso dos meios de comunicação e essas figuras do 30A, que é a questão, né, da arrecadação e dos gastos, e também o 41A, que já teve o seu momento, já esteve mais na moda e agora, né, já está caindo, vamos dizer assim, né, no esquecimento. O 41A passou a ser um negócio, né, o oferecimento, né, de um bem e tal. As coisas hoje são muito mais sutis, né? Sobretudo depois da pujança das redes sociais, do que aquele negócio da camisa e tal. Embora nós saibamos que na área popular, né, e na área periférica, o artigo 41A, se for monitorado, o que não falta é caso, né? Teve uma eleição passada, né, que a peixe distribuindo pescado em comunidade carente, na Baixada, essas coisas nós vamos ter em qualquer eleição. Material de construção é uma festa, né? É uma festa. Material de construção, porque o pessoal bota a camisa de futebol. Material de construção e comida. Imagine agora, nesse período, né, nesse período, né, de, enfim, né, de revés social, a questão da comida. Eu vi um vídeo aqui do Norte Fluminense, não vou dizer por delicadeza o município, que o cara dizia, eu dei mais de 1 tonelada de comida para o povo. E isso, o que é isso? É uma aberração. O cara que faz ação social, e eu faço, já dei muito dinheiro nessa campanha, ele não fala. Ele não diz, eu dei tanto para... Porque quem está de boa intenção, de bom coração, não fica falando quanto deu, nem a quem deu. Se o cara fala reiteradamente, dei 1 tonelada de comida, dei tanto de dinheiro para a comunidade tal, ele está querendo que as pessoas deem alguma retribuição para aquela benevolência, né, que ele teve, senão não estaria ali falando, né, com tanta reincidência que deu 1 tonelada de comida. Então, o candidato que faz isso, ele tem que tomar cuidado, porque o problema é o seguinte, o adversário, aquilo que eu digo, o adversário está ali, ó. Adversário, ó. Está guardando tudo, né, doutora Vânia? Está guardando tudo. O adversário o mal é o adversário, né? O problema são os outros, como diz o brasileiro. Então, nós temos essas figuras, né? O abuso do poder econômico não significa gastar muito dinheiro, significa gastar fora dos limites estabelecidos e sem estar com a escrituração desses gastos e arrecadações feitas da forma correta. O abuso do poder político, como diz o nome, é exatamente para o agente político, é um prefeito, é um vereador, é uma pessoa detentora de mandato político. Aí a doutora Priscila vai lembrar, pois é, doutora Vânia, aquele diretor de hospital, aquela diretora de escola, né? Aquele professor que está ali operando no cargo. Uma vez, né? Só para a doutora Priscila rir. Num município aí que eu advogava, bem longe aí de Campos, surgiu um problema, né, de abuso do poder político e de abuso de autoridade, né? E que, na verdade, era até uma acusação injusta do Ministério Público, porque depois até eu consegui uma audiência difícil, muitas oitivas, né? Ouviram quase todas as diretoras de escola do município e todos foram inocentados porque viram que realmente não tinha nada e não tinha mesmo. Mas a secretária de Educação foi chamada, né? Aí chamou a secretária de Educação, ela compareceu no meu escritório e disse assim, doutora Vânia, eu sou funcionária concursada. Como se isso fosse uma blindagem, gente, pelo amor de Deus. O funcionário concursado, ele não pode fazer besteira, não. Aí o pessoal pensa, não, eu sou concursado, posso fazer o que eu quiser, entendeu? O cara que é comissionado, que tem que tomar cuidado. Não é isso não, cara.
O funcionário público, ainda que ele esteja atuando em empresas privadas, mas que estejam prestando serviço à municipalidade, né? Ele vai ter uma atuação que é um munus público. Ele precisa tomar cuidado com o que ele faz, tá certo? Então, se o cara, nesse caso, era um agente político, ele vai responder por abuso do poder político. Um diretor de escola, um diretor de hospital, ele vai responder por abuso de autoridade, um secretário, né? Secretário, né, de saúde e tal. Doutora Priscila não precisa dessas coisas porque ela sabe muito bem o que ela tem que fazer. Se um dia a doutora Priscila quiserem processar a doutora Priscila, ela pode me chamar que eu venha a Campos para defendê-la, mas ela não vai precisar disso, porque a doutora Priscila é secretária, não seria um caso, por exemplo, de abuso do poder político, mas sim de abuso de autoridade. E abuso do poder religioso, gente, esquece isso. Pelo amor de Deus. Esquece isso. Isso é que tem que esquecer, né? Pelo visto. Não, esquece isso. Não, mas vão esquecer. Isso é um problema constitucional, entendeu? De liberdade de expressão. Se as igrejas fazem besteira, ou é problema de propaganda, ou é investigação judicial por abuso do poder econômico, ou é um problema do 30A na prestação de contas. Abuso do poder religioso, porque aí, Priscila, se for assim, tem o abuso do poder do Flamengo, abuso do poder do Vasco, abuso do poder do não sei o quê, abuso do poder do cabeleireiro, porque você não pode... os povos de influência digitais, né? Exato, você não pode punir a liderança, você não pode impunir a influência. Eu tenho um primo médico, um médico extraordinário e tal, e ele dizia sempre para mim, Vânia, eu voto com... Menino inteligentíssimo, mas ele dizia, eu voto no Vasco. Na época que o doutor Eurico era vivo, ele dizia, eu voto no Eurico, eu voto no Roberto Dinamite, o cara votava no Vasco, tá entendendo? E não adiantava. Se o pai dele fosse candidato, ele não ia votar no pai, ele ia votar no Vasco. Então... Você não pode punir isso, é a vontade genuína das pessoas, né? A pessoa tem uma liderança, tem um líder, ele quer votar naquela liderança. Pode ser uma liderança feminista, pode ser a liderança do futebol, o cara quer votar no atleta. Eu, uma certa vez, na eleição de 2002, dando aula à noite na PUC, foi quando a mãe loura do funk foi eleita vereadora. A aluna chegou para mim e disse assim, professora Vânia, a senhora vê que absurdo, né? Mais de 100 mil votos as pessoas deram para essa moça aí, funkeira. Eu olhei para a cara dela e disse assim, mas isso é a representação, minha filha. Você acha que só vota os pós-doutores, não sei o que, aqui da PUC? Entendeu? Para pensar quantos funkeiros, né? Tem na cidade, quantas pessoas gostam de funk, gostam de ouvir funk, dançar funk e tal. Ela representa esse segmento. Nós temos que respeitar os segmentos. E o segmento religioso hoje tem apanhado muito. Eu estou falando aqui muito à vontade, porque eu não sou, né, per igreja, nem nada. Mas o segmento religioso, ele não pode apanhar desse jeito. Ele representa uma parcela da população que tem que ser respeitada. E que tem que ser respeitada no seu direito de representatividade. Quantos e quantos milhares de evangélicos, de católicos e tal. Numa reunião no TRE, na eleição passada, o juiz da propaganda, quando interpelado por um advogado, doutora Priscila, e aí que bacana, é a força da advocacia, né? Os advogados, se não fôssemos nós, estou aqui na página da OAB, fôssemos nós, nada acontecia, né? Por força lá da pergunta de um advogado, ele disse assim, o senhor já pode mandar um recado para o seu pastorzinho, não sei o que tal, julgando já de antemão que aquela pessoa representasse algum deputado evangélico. E o advogado levantou o braço. Não, eu estou aqui pelo babalorixá fulano de tal. O advogado representava um deputado da Macumba.
Entendeu? Então a gente tem que respeitar, é o macumbeiro, é o evangélico, é o católico. A eleição é uma festa de todos. A gente tem que parar com esse espírito perseguidor das pessoas. Tem espaço para todo mundo na sociedade, por isso que tem os parlamentos, para que as pessoas, os segmentos, né, uma democracia feita da direita, da esquerda, do centro, desde que todo mundo se respeite, e respeite a Constituição. Antes de tudo, já que estamos na casa do advogado, cumpra-se a Constituição, sempre cumpra-se a Constituição, os valores democráticos, os valores da democracia liberal. É isso que tem que ser feito, para que todos tenham oportunidade de ter a sua representatividade assegurada nos seus devidos segmentos. Então, tem essas investigações, né, que eu vos falei, né, do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, do abuso de autoridade, falamos um pouquinho do 41A, do 30A, do uso indevido dos meios de comunicação, né? Não pode, por exemplo, uma pessoa estar todo dia ali na Globo News, né? E não dá lugar aos outros. Imagina um candidato a prefeito, todo dia de manhã no RJTV, depois na Globo News. Não pode. Não pode, porque você cria... No interior é muito comum, né? Interior é muito comum nos jornais, rádio, aí em Campos tem as rádios, né? As rádios sempre dá problema. Né? Sempre dá. E aí o que acontece? Por que isso não é possível? Porque um dos princípios, né, que alicerçam o direito eleitoral é o princípio da par condicio, é o princípio da igualdade que deve, né, ser respeitada para todos os candidatos que disputam o mesmo pleito. Então, em cima desse princípio da par condicio, é que você não pode ter uma pessoa aparecendo em tudo quanto é lugar sem dar oportunidade aos outros candidatos que também se apresentem aí no cardápio de opções do eleitor. Dita essas ações, doutora Priscila, das condutas vedadas dos agentes públicos nos seus mais diferentes, e aí quem tiver interesse, abra a lei das eleições no artigo 73 e seguinte, porque aqui o tempo é curto, não dá para falarmos de cada hipótese legal, mas a lei, ela é extremamente didática, está ali, é só saber ler, gente, né? Estão todas as hipóteses, né, previstas, e tem também a questão da propaganda institucional já no final destas previsões legais. Feita essa parte, que é a parte, vamos dizer assim, da eleição, nós temos hipóteses que são hipóteses restritas, pequenas, né? Aquelas situações também já previstas no Código Eleitoral, um crime eleitoral muito que também fica escondido, que as pessoas acabam não sabendo, é o do 25 da Lei Complementar 64, é quando você exatamente acusa, né, de forma leviana os outros, né, sem ter um substrato probatório razoável, com o intuito, né, maligno de gerar uma inelegibilidade indevida. Aquilo é crime, não é? As pessoas não sabem. Então, por que eu digo isso? Estamos falando para os advogados, sobretudo. O advogado, ele tem que ser muito responsável. O advogado tem que ter presença, força profissional para poder dizer não ao cliente. Olha, gente, se vocês me perguntarem, doutora Vânia, qual é o maior segredo de uma advocacia exitosa na área eleitoral? Se vocês me perguntassem isso e eu tivesse que responder, eu diria a vocês, saber dizer não ao cliente. Porque o que acontece? O advogado fica com medo, eu vou perder o cliente. É melhor perder o cliente. É melhor perder o cliente do que você ficar desrespeitado, de amanhã o teu cliente fazer um monte de besteira e você ser o culpado. Já teve situações que o cara chegou e disse assim, eu vou procurar outro advogado, doutora Vânia, o senhor fica à vontade. O senhor fica à vontade, a senhora fica à vontade. Você responda isso, o senhor fica à vontade. O profissional que trabalha bem, o profissional que trabalha com responsabilidade, o profissional que trabalha, né, respeitando a legislação, a Constituição,
a OAB, os clientes, os colegas adversários, né, os ex-adversos. O advogado sabe se comportar, ele vai ter uma carreira exitosa, né? Ele não precisa se preocupar, vai chover cliente para ele, porque o que move uma carreira é o respeito que você adquire ao longo, né, de tantos anos de trabalho. Eu aqui gostaria de parabenizar a presidente da comissão, que é uma advogada antiga, é uma advogada muito respeitada, exatamente porque sempre tratou com muita respeitabilidade, muita dignidade seus colegas, né? Sempre foi uma estudiosa, nunca foi uma pessoa de improviso, de curiosidades, né? Sempre foi uma advogada muito correta na sua conduta, né? No atendimento aos seus assistidos, e é assim que deve ser, um advogado que queira, né? Para qualquer carreira, não só eleitoral, qualquer uma, né? E nós, como conselheiros da OAB, nós temos o dever, não é, de sempre estabelecer vetores de integridade, vetores de ética na advocacia. Nada me entristece mais do que ouvir aquelas piadinhas de advogado corrupto, de advogado isso, de advogado aquilo, porque sei, né, com tantos anos de profissão, tantos anos conselheira da OAB, o quanto e militando na advocacia, né, eu não sou advogada sentada em escritório. Priscila sabe que durante muitos anos, inclusive quando teve peticionamento eletrônico, eu botava meus filhos no meu carrinho ali, cadeirinha, que eu tive filhos gêmeos, e eu, olha, corri muito o interior do estado do Rio de Janeiro, cumprindo prazo com meus filhos, parando, né, no acostamento de estrada para dar comida para minhas crianças com 1 ano, 2, para eu poder trabalhar, porque a gente tinha que fazer a eleição e eu tinha bebês. Eu nunca deixei de trabalhar no front, né? Não sou advogada de salto alto, trabalhando no front. Então, esses anos, né, todos, e eu sei que a doutora Priscila é dessas também, como eu. Então, é isso que gera a respeitabilidade pública, né, de um profissional. É a dedicação, é a seriedade que ele tem com seus clientes. Continuando a questão das ações, nós temos a ação de impugnação do mandato eletivo, que essa tem previsão constitucional e um prazo diferente, né, de todas as outras. Geralmente os recursos é tudo de 3 dias e tal, salvo os prazos de direito de resposta, mas a ação de impugnação, né, tem 15 dias de prazo, é o maior prazo aí do direito eleitoral depois da rescisória, né, eleitoral. A ação de impugnação do mandato eletivo, ela tem hipóteses ensejadoras precisas, né, que é o abuso do poder, a corrupção e a fraude. Mas lembrem-se que estas hipóteses são termos de tessitura aberta. São termos, né, de compreensão de textura aberta. O que é fraude? O que é abuso do poder? Né? Então, geralmente as pessoas botam qualquer negócio nisso aí. E aí que entra o talento do advogado. Entendeu? É aí que vai se medir, se ter a mesura correta da expertise do advogado. Porque eles botam qualquer coisa como abuso do poder, né, os legitimados ativos, botam qualquer coisa como fraude, e você, na verdade, vai ter que fazer o quê? Uma dosimetria, né, correta, né, uma metrificação destas hipóteses ensejadoras, para não termos aberrações, não é? Propostas. E o advogado tem que ser firme já na primeira defesa nessas ações. Salvo se for pegar fim de linha, aliás, no direito eleitoral, tomem muito cuidado com assumir processo em fim de festa. Geralmente você vai ser chamado para dar o atestado de óbito de uma pessoa que já está na UTI e vai morrer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, esse último mês eu recusei 2 clientes que poderiam me dar muito dinheiro, mas eu não ia pegar o cliente para assinar atestado de óbito para os outros, porque já não tinha mais o que fazer.
Então, o político, ele também tem que saber quem ele contrata, né, no início. E como eu estou diante de uma presidenta, né, que é uma mulher, uma advogada, eu vou dizer da história de um desses clientes que eu recusei. Um cliente meu, de um outro município que não era o dele, queria me apresentar para ele quando o problema começou. E ele mandou um recado, uma resposta, dizendo que ele não se sentia muito à vontade de ter advogada mulher. Sabe, doutora Priscila? A senhora sabe que advoga já há muitos anos como eu, que a coisa para a mulher é sempre mais difícil, né? A senhora sabe disso. Toda vez. Né? Então, ele disse que não podia, que ele não se sentia à vontade com a advogada mulher. Quando meu cliente disse isso, eu falei, então tudo bem, deixa ele escolher outro advogado. Aí se deu mal, né? As coisas, né, foram encaminhadas do jeito que não deveria ter sido. Aí veio me procurar no fim de festa. Eu falei, não, agora não dá, né, cara? E também ele tinha que ter um advogado homem, porque aí ele ficava mais à vontade, né? Já que ele escolheu desde o início isso, né, doutora Priscila? Deixava ele mais à vontade. Mas a história é essa, né? Então, nós temos que ter muito cuidado nessas hipóteses ensejadoras da ação de impugnação do mandato. Quanto ao o recurso contra expedição de diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, né, ele sofreu, né, um ajuste aí complicado, né, na última resolução. Criou-se, assim, uma dúvida, né, quanto à questão do fato superveniente. Ficou uma questão aí muito atropelada, né? E, de certa maneira, numa leitura mais restritiva, nos dá até uma impressão de que esta modalidade processual morreu, né? Na medida em que esta interpretação possa ser adotada. Mas, sinceramente, eu creio, né, que, dependendo também da expertise hermenêutica, né, interpretativa do advogado, possa se salvar, doutora Priscila, pela interpretação, pelo direito pretoriano, né, a real e ajustada aplicabilidade desta hipótese de ação, que, embora tenha esse nome de recurso, é uma ação, né, que nós não poderemos perder, e não é desejável que a advocacia perca, né, uma modalidade processual que pode atender a interesses daqueles que buscam a justiça, né? Fora isso, né, falei da AIME, né, que é a ação de impugnação do mandato, falei do recurso contra a expedição de diploma, uma ação importante, doutora Priscila, que geralmente quem é do cível e se mete a advogar no eleitoral faz muita bobagem, que é a tal da ação rescisória eleitoral. A ação rescisória eleitoral, ela é uma ação para campanha de presidente da República, porque ela precisa, né, na sua maior parte, né, das incidências, ela precisa ser deflagrada, digamos assim, já no âmbito do TSE. Então, quais são as ações que vão ter origem, né, já inicialmente no TSE, que sejam propostas no TSE? São ações em que a competência para a propositura destas ações seja o próprio TSE, a Corte Superior do Eleitoral. Então, é uma ação própria, vamos dizer assim, para as campanhas presidenciais. Aí o advogado do cível, né, que está acostumado à ação rescisória aqui no estado do Rio de Janeiro, no cível, vamos entrar com a rescisória. Mas olha, Priscila, o que eu já atendi no escritório de pessoas que se ferraram com isso, desculpa a palavra, mas que traziam, né, um rescisório aqui no TRE, e propostas por advogados famosos, mas advogados famosos que não são do eleitoral, eram civilistas, metidos a advogar no eleitoral sem o assessoramento correto de um colega que estivesse preparado para a advocacia eleitoral.
E acaba, muitas vezes, um profissional até famoso pagando mico. É a mesma coisa. Se eu for lá para a Justiça do Trabalho, se eu for para uma área da advocacia, né, que eu não tenho a menor condição de advogar, eu vou fazer vergonha. Eu vou fazer vergonha. Como faz vergonha quem vem para o eleitoral e não se prepara, né, para esse tipo de advocacia, que é uma advocacia muito especializada, muito especializada. Nós hoje falamos, né, com tranquilidade de todas essas ações, de todos esses institutos e tal, porque quantos anos, né, Priscila? Estudando, trabalhando, fazendo, vendo as coisas na prática. Estudando. Sofrendo, acertando, errando, não é? Comendo, né, o pão que o diabo amassou, enfrentando as dificuldades. Sobrevivendo às eleições, né, doutora Branca? Sobrevivendo. Sobrevive às eleições. Exato. Então, eu falei da rescisória eleitoral, eu só queria terminar, eu não sei como está nosso tempo, doutora. Como estamos? Começou a contar ainda não. Começou a contar não. Quando começar a contar os 2 minutos finais, eu te aviso. Tá bem, eu estou vigiando aqui. Está vigiando. Né? Então, eu gostaria de falar de uma outra questão que, ao meu sentir, é muito importante àqueles que nos ouvem, que é a história da improbidade administrativa eleitoral. Pelo amor de Deus! Isso é igual ao tal do abuso do poder religioso. Isso não existe. Isto não existe. Esquece isso. Ou a ação é eleitoral ou é improbidade. A improbidade administrativa, ela deve ser proposta, né, em cima da lei de improbidade administrativa, no juízo fazendário próprio. Improbidade administrativa é matéria fazendária, não é do eleitoral, é matéria fazendária. E o que pode acontecer é o mesmo fato gerar, no âmbito do cível, um incidente de uma ação de improbidade administrativa a ser proposta no juízo fazendário, mas uma ação cível, né, de improbidade. E aquele mesmo fato gerar uma conduta vedada ao agente público, né, previsto na Lei das Eleições, que é a Lei 9504 de 97, nos seus artigos 73 e seguintes, ou, quiçá, um abuso de poder político. Então, você pode ter um mesmo fato, doutora Priscila é uma craque nesses assuntos, né, gerando 3 incidentes 2 minutos. processuais diferentes. O primeiro, né, esta ação civil, que não tem nada a ver conosco, não é da nossa praia, que é uma ação civil que vai ser ajuizada no juízo fazendário próprio, baseado na lei de improbidade. Uma segunda ação, que é uma ação de conduta vedada ao agente público, baseada no artigo 73 e seguintes da Lei 9504 de 97, ou uma ação de abuso do poder político. Temos aí o procedimento da Lei Complementar 64/90, no artigo 22. E os direitos de resposta, aproveitar os últimos minutos. O final, né, da lei de imprensa, hoje, tirando, né, os ajustes de propaganda que são feitos nas resoluções, nós só temos a Constituição para nos alicerçar normativamente. O artigo 5º da Constituição, inciso 5, tem a previsão do direito de resposta. É norma de direito fundamental, é uma norma, inclusive, que não pode, o direito de resposta não pode ser negado a ninguém. Ele está previsto, inclusive, na legislação internacional, né, na Carta de Direitos Fundamentais. Só interromper, nós estamos com 13 segundos. Se cair, eu posso chamá-la para concluir?
Já estou concluindo, doutora Priscila. Porque vai acabar agora. Eu falo rapidinho. Artigo 5º,